Olá, eu vou responder agora as 5 questões para a nota do exercício. Temos a primeira questão, que é o que são controladores de dispositivos e quais suas funções. Primeiramente, eu vou responder o que são controladores de dispositivos. Os controladores de dispositivos são componentes de hardware responsáveis por manipular diretamente os dispositivos de entrada e saída. E agora, quais suas funções? É, sua, a sua função é aceitar requerimentos abstratos do software, independente do dispositivo acima dele, e fazer com que a solicitação seja executada, permitindo que o software interaja com o dispositivo. Agora eu vou responder a questão 2, que são 2 perguntas: como funciona a entrada e saída mapeada na memória e acesso direto à memória, que é a DMA. Primeiro, como funciona a entrada e saída mapeada na memória. A entrada e saída mapeada na memória funciona em todos os casos quando a CPU quer ler uma palavra, seja da memória ou de uma porta de entrada e saída. Ela coloca o endereço de que precisa nas linhas de endereçamento do barramento e então emite um sinal read sobre uma linha de controle do barramento. Uma segunda linha de sinal é usada para dizer se o espaço de entrada e saída o espaço de memória é necessário. Se o espaço de memória, a memória responde ao pedido. Se for o espaço de entrada ou saída, o dispositivo de entrada e saída responde ao pedido. E agora eu vou responder a segunda pergunta que tem na questão 2, que é: e o acesso direto à memória DMA? No caso do acesso direto à memória, funciona de 2 maneiras diferentes: quando usada DMA e quando não usada DMA. Quando o DMA é usado, ele reage de uma forma diferente. A CPU programa o controlador DMA inserindo valores em seus registradores de modo que ele saiba o que transferir e para onde transferir. Já quando não quando não é usado o DMA, o controlador lê um bloco do dispositivo serialmente, bit a bit, até que todo o bloco esteja no buffer interno do controlado. Agora eu vou para a questão 3, que é o que fazem os tratadores de interrupções e os drives dispositivos. Como na outra questão, primeiro os tratadores de interrupções. Os tratadores de interrupções faz o que for necessário a fim de lidar com a interrupção, fazendo de maneira que de menor parcela possível do sistema operacional saiba dessa interrupção. Aqui temos várias funções que existem. Elas são 10 as principais, que eu vou citar algumas aqui, que a primeira é salvar qualquer registros que ainda não foram salvos pelo hardware de interrupção. O segundo é estabelecer um contexto para a rotina de tratamento de interrupção. Isso pode envolver a configuração de TLB, MMU e uma tabela de página. A terceira é estabelecer uma pilha para a rotina de tratamento de interrupção. 4 é sinalizar o controlador de interrupção se não houver um controlador delas centralizadas reabilitadas. E no fim, a 10ª é começar a execução do novo processo. Enfim, existem 10 funções principais. Agora eu vou falar, continuando a questão, os drives dispositivos. Os drives dispositivos fazem com que os elementos de softwares que permitem a comunicação entre o sistema operacional e equipamentos em si. Um exemplo seria a entrada do dispositivo, impressora, placa de vídeo, mouse, teclado. O que é que os drives dispositivos eles fazem? Eles fazem a conversão dos dados digitais, no caso da impressora, para ser impressa. Ou no caso da placa de vídeo, regulam o processamento de uma placa de vídeo. Então isso vai ajudar muito. E agora vamos para a questão 4, que é: quais as principais funções da camada de software independente do dispositivo?
Temos várias camadas, só que as principais que temos são cinco, que elas são uniformizar interfaces para os drives dispositivos, a outra é armazenar no buff, a outra é reportar erros, a próxima é alocar e liberar dispositivos dedicados, e a última das principais é providenciar um tamanho de bloco independente de dispositivo. Agora vamos para a próxima questão, que é a questão 5, em qual das quatro camadas de software de entrada e saída cada uma das tarefas a seguir é realizada. Primeiramente vou falar quais são as quatro camadas, que ela é desculpa, software de entrada e saída independente de dispositivo, temos também a drivers de dispositivo, tratadores de interrupção e por último a de hardware. Eu vou atribuir cada um a essas tarefas. Primeiro a calcular a trilha, setor e cabeçote para uma leitura de disco. A resposta certa para essas será o drive dos dispositivos. E a próxima, que é a B, escrever comando para os registradores do dispositivo. Para essa resposta, vamos utilizar os tratadores de interrupções. A próxima é a C, conferir se o usuário tem permissão de usar o dispositivo. A resposta para essa é software de entrada e saída independente de dispositivos. E na próxima, converter inteiros binários em ASCII 2 para impressora, que aqui é o hardware. E finalizando aqui as 5 questões.